Boa tarde aos irmãos, boa tarde às irmãs. Finalmente estou conseguindo gravar sentado, entendeu? Pô, gravar em pé cansa pra caraca, hein? A luz tá esquisita, né? Só tá iluminando meu lado esquerdo do rosto, né? Que eu tô usando a iluminação aqui do escritório. Então, para quem não me conhece, meu nome é João Gabriel, tenho 31 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado de Libras, professor de Araruama e Maricá, sou autista com hiperfoco em Fluminense, Titanic e leitura bíblica. Bora para a nossa leitura bíblica de hoje, do livro Pão Diário. Jó 7, livro de Jó, capítulo 7. Eu gosto muito do livro de Jó, entendeu? Jó sofreu pra caramba, hein? Meu livro preferido da Bíblia é Jó. Neemias, Jó. Cadê? Muito bom ver esse barulhinho de folhear a Bíblia, né? Jó 7. Livro de Jó, capítulo 7. Jó 7, de 17 a 21. Jó 7, de 17 a 21. Que é o homem para que lhe deis importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Nunca desviarás de mim o teu olhar? Nunca me deixarás a sós, nem por um instante? Se pequei, que mal te causei, ó tu que vigias os homens? Por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas, e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó. Tu me procurarás, mas eu já não existirei. Porque eu? O livro das probabilidades diz que uma em 1 milhão de pessoas é atingida por um raio e afirma que uma em cada 25 mil experimenta uma condição médica chamada síndrome do coração partido. Desde de um choque ou perda avassaladora. Ih, tá caindo aqui. Página após página, as chances de encontrar os problemas específicos se acumulam sem respostas. E se isso nos atingir pessoalmente? Jó desafiou todas as probabilidades. Deus disse sobre ele: não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Jó 1:8. No entanto, Jó foi escolhido para sofrer perdas que desafiavam todas as probabilidades. De todas as pessoas na terra, Jó tinha motivos para implorar por respostas. Está tudo lá para lermos, capítulo após capítulo, de sua luta desesperada para entender. Por que eu? A história de Jó nos dá uma chance de compreender o mistério da dor inexplicável e do mal. Ao descrever o sofrimento e a confusão de um dos melhores exemplos do Deus de bondade e misericórdia, vemos que há uma alternativa à regra inflexível de semear e colher. Ao trazer uma história de fundo satânico e um pós-fásico do Deus que um dia permitiria que seu filho assumisse nosso pecado, a história de Jó nos dá motivos para vivermos pela fé, não por vista. Porque Deus, por vezes, permite o sofrimento sem explicação. Como a história de Jó o ajuda a entender isso? Deus da criação, doador da vida, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por favor, ajuda-nos a confiar em Ti mais no que vemos e sentimos. Leitura bíblica em um ano, livro de 2 Crônicas, 1 a 3. 2 Crônicas, capítulos 1 a 3. Vamos ler aqui. 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1.000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes das famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeão, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat-Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeão, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1.000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse:
Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dai-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: Já que este é o desejo de seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou de Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. 2 Crônicas, capítulo 2, desculpa. Salomão deu ordens para a construção de um templo em honra ao nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Ele designou 70.000 homens como carregadores, 80.000 como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como capatazes. Depois Salomão enviou esta mensagem a Hirão, rei de Tiro: Envia-me cedros como fizeste para meu pai Davi, quando ele construiu seu palácio. Agora estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, e dedicá-lo a ele, para queimar incenso aromático diante dele, apresentar regularmente o pão consagrado e fazer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor, o nosso Deus. Esse é um decreto perpétuo para Israel. O templo que vou construir será grande, pois nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas quem é capaz de construir um templo para ele, visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo os mais altos céus? Quem sou eu, então, para lhe construir um templo, a não ser como um lugar para queimar sacrifícios perante ele? Por isso, manda-me um homem competente no trabalho com ouro, com prata, com bronze, com ferro e com tecido roxo, vermelho e azul, experiente em esculturas, para trabalhar em Judá e em Jerusalém, com os meus hábeis artesãos, preparados por meu pai Davi. Também envia-me do Líbano madeira de cedro, de pinho e de junípero, pois eu sei que os teus servos são hábeis em cortar a madeira de lá. Os meus servos trabalharão com os teus, para me fornecerem madeira em grande quantidade, pois é preciso que o templo que vou edificar seja grande e imponente. E eu darei como sustento a teus servos, os lenhadores, 20.000 tonéis de trigo, 20.000 tonéis de cevada, 2.000 barris de vinho e 2.000 barris de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por carta a Salomão: O Senhor ama o seu povo, e por isso te fez rei sobre ele. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e discernimento, e que vai construir um templo para o Senhor e um palácio para si. Estou te enviando Hurão-Abi, homem de grande habilidade. Sua mãe era de Dan e seu pai de Tiro. Ele foi treinado para trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira, e em tecido roxo, azul e vermelho, em linho fino e em todo tipo de entalhe. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for dado. Trabalhará com os teus artesãos e com os de meu senhor Davi, teu pai. Agora envia meu senhor a teus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, que o meu senhor prometeu, e cortaremos toda a madeira do Líbano necessária e a faremos flutuar em jangadas pelo mar, descendo até Jope. De lá poderás levá-la a Jerusalém. Salomão fez o recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, como que fizera seu pai Davi, e descobriu-se que eram 153.600. Lhe designou 70.000 deles para serem carregadores e 80.000 para serem cortadores de pedra nas colinas, com 3.600 capatazes para manter o povo trabalhando.
2 Crônicas, capítulo 3. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde só havia aparecido a seu pai Davi, na ira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Começou a construção no 2º dia do 2º mês do 4º ano do seu reinado. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinham 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, pela medida antiga. O pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro o seu interior, recobriu de pinho o átrio principal, revestiu de ouro puro e o decorou com desenhos de tamareiras e corrente. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvaim. Também revestiu de ouro as vigas do fogo, os batentes, as paredes e as portas do templo, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, igual à largura do templo. Revestiu seu interior de 21 toneladas de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 600 gramas. Também revestiu de ouro as salas superiores. No lugar santíssimo, esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais, de asas abertas, mediam juntos 9 metros. Cada asa, de 2 metros e 25 centímetros, tocava de um lado na parede do templo e do outro lado na casa do outro querubim. Assim, os querubins com as asas que se estendiam por 9 metros estavam em pé de frente para o átrio principal. Ele fez o véu de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino com querubins desenhados nele. Fez na frente do templo 2 colunas que, juntas, tinham 16 metros, cada uma tendo em cima um capitel com 2 metros e 25 centímetros. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Depois levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome de Jaquim, e a que ficava ao norte, Boaz. Agora a gente vai ler um livro do Novo Testamento. João 10, de 1 a 23. Evangelho de João 10, de 1 a 23. Evangelho de João 10, de 1 a 23. Evangelho de João, capítulo 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, nem eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Desde dessas palavras, os dois ficaram outra vez divididos. Um deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, porque ouviram. Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Valeu, tá pronto, tchau, fui, valeu!